O professor Sérgio nos falou na última aula como a Guerra Fria foi uma das consequências da Segunda Guerra Mundial. Então veja que a Guerra Fria teve uma consequência direta de toda a Segunda Guerra Mundial, com a existência aí da bipolarização, com a existência aí de dois blocos, o bloco socialista de um lado e o bloco comunista do outro. E essa tensão esteve dividida em diferentes momentos aí. Então a Guerra Fria foi resultado direto da Segunda Guerra Mundial, tá? Entre dois blocos que vão se enfrentar numa tensão, num conflito indireto. Estudamos também os diferentes momentos da Guerra Fria. Mas, segundo os historiadores, a Guerra Fria pode ser dividida em três momentos. A Guerra Fria clássica dos anos 40 e 50, tá? A coexistência pacífica das décadas de 60 e 70 e a nova Guerra Fria da era Reagan da década de 80, tá certo? Boa aula! A nossa aula de hoje, então, é a experiência democrática entre 1946 e 1964. Então, é o período posterior à Segunda Guerra Mundial, é o período posterior ao Estado Novo, não é verdade? Bem, mas o que nós vamos ver nessa aula? Bem, nós vamos trabalhar nessa aula o período democrático da sociedade brasileira, basicamente do governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra, depois do segundo governo Vargas, aí então do governo Juscelino Kubitschek, JK, e do governo Jânio João Goulart até 1964, e o golpe de 64 nós vamos dar uma olhada numa outra aula com mais profundidade, ok? Bem, mas antes de trabalharmos esses pontos, vamos ao nosso para refletir inicial. Por que em 100 anos de república, entre 1889 e 1989, a fase entre 1946 e 1964 foi a de maior democracia política e social? Pensem aí com vocês em 100 anos de república, 1889 até 1989. Esse período que a gente vai trabalhar, né, foi o período mais democrático do ponto de vista político e social. Por que será isso? Pensem aí rapidamente, discutam com seus colegas e já retornamos à nossa aula. Tudo bem? Então, discutiram entre vocês? Conversaram um pouco? 100 anos de república, hein, pessoal? Em 100 anos tivemos só esse período democrático. Vamos então estudá-lo com mais profundidade agora. Por que esse período foi um dos mais democráticos até 1989? Vamos estudar então em detalhes. Mas antes disso, vamos dar uma olhada na conjuntura internacional da época. O que estava acontecendo no mundo entre 1945 a 1964, quer dizer, a década de 40 até a década de 60? Ora, a gente estava vivendo um momento pós-guerra, não é verdade? Depois da Segunda Guerra Mundial, a derrota do nazifascismo e a vitória das democracias liberais, não é verdade? Dos aliados. Bom, mas por outro lado, foi um período muito tenso também, muito nervoso, porque é a fase da chamada Guerra Fria.
ou bipolaridade, não é verdade? Dois grandes polos aí, o bloco socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o bloco capitalista do outro, liderado pelos Estados Unidos da América. Bom, esse era um bloco, na verdade, de forças e países aliados. E a tensão era a chamada Guerra Fria. Não era um enfrentamento direto, mas era um enfrentamento indireto. Tá? Duas grandes potências militares, econômicas, tá bom? Que também estavam na corrida armamentista, mas nunca se enfrentaram diretamente, mas se enfrentaram indiretamente, tá? Então foi um período nervoso, período principalmente do James Bond. Os filmes de James Bond retratam muito bem isso, né? 007, a espionagem e tudo mais. Bem, também foi o período do quê? Da Revolução Chinesa, em 1947. Lembrem aí, está aí a China até hoje, né, um dos grandes países, potências econômicas do mundo hoje, país comunista. A Revolução Chinesa foi uma revolução que instalou também o comunismo na China. E é claro que durante um tempo ela vai fazer parte desse bloco socialista ligado à URSS, aumentando as tensões internacionais, tá? Mas também em 1959, aqui na América, nas barbas dos Estados Unidos, em Cuba, aconteceu também a Revolução Cubana, liderado por Che Guevara, Fidel Castro, na verdade, que também está aí até hoje governando Cuba, que é um país socialista encravado nas Américas, não é? Então, a revolução foi em 1959, uma revolução socialista que serviu de exemplo para toda uma geração e para muitos países da América Latina. Che Guevara, está aí a presença dele até hoje, não é isso? E também nesse momento, a gente tem a formação do Estado do Bem-Estar Social, ou chamado Welfare State, que é o Estado do Bem-Estar Social típico da Europa. Então, no período pós-guerra, depois de 45, a Europa se recupera e com um Estado muito forte que defende as questões sociais, educação, saúde, habitação, né, principalmente distribuição de renda. Tá? Então, esse Estado do Bem-Estar Social se espalha a partir de 1945, principalmente na década de 50 e 60. Então, é o auge do Estado do Welfare State na Europa, que é um grande exemplo, na verdade, para o mundo. Tá bom? Vejamos agora, então, a organização política no Brasil entre 1946 e 1964. Bom, esse período é chamado de experiência democrática. Outros historiadores chamam também de um período da redemocratização do Brasil. Mas vamos lá, que redemocratização, né, se o Brasil até 46 não viveu nenhum momento de verdadeira democracia? Então, na verdade, é muito mais interessante a gente chamar esse período de experiência democrática no Brasil, efetivamente democrática, porque tiveram eleições. Bem, e é nesse período, então, um período democrático, depois do Estado Novo, que se estabelece uma outra Constituição, a Constituição de 1946. Outra Constituição republicana, porque a Constituição anterior era a Constituição de 37, que era uma Constituição da ditadura do Estado Novo. Então, não servia para esta fase democrática. Essa Constituição é muito interessante, foi uma Constituição promulgada, onde, inclusive, houve a participação do Partido Comunista do Brasil, PCB, na legalidade. A sua legalidade durou muito pouco tempo. Inclusive, o Jorge Amado participou como deputado constituinte, o escritor Jorge Amado, pelo PCB, né, na Constituição de 46. Uma Constituição bastante democrática. E os governos entre 1946 e 1964. Nesse período, se instalaram vários governos, entre eles o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra
entre 1946 e 50. Após ele, o governo de Getúlio Vargas, o segundo governo, de 51 até 54. Depois o governo de Juscelino Kubitschek, entre 1955 e 1961. E o governo de Jânio Quadros João Goulart, entre 1961 e 1964, que vamos aprofundar no decorrer da aula. Bem, esse período instalou no país o pluripartidarismo e também com a legalidade de um ano do Partido Comunista do Brasil. Então, houve aí a liberdade partidária, coisa que não existia muito no Estado Novo, mas no finalzinho do Estado Novo, Getúlio Vargas liberou a organização partidária. Então, a Constituição de 46 libera essa organização. Bem, mas nesse período aí, existiam alguns choques, na verdade, no período entre 46 até 64. Porque existia um projeto político nacional, tá, liderado aí pelo PTB e pelo Partido Comunista do Brasil, em contradição, na verdade, com um projeto de modernização conservadora ligado principalmente à UDN, União Democrática Nacional, tá bom? Então a gente tem aí dois projetos antagônicos, opostos, na verdade, tá? E que entraram muito em conflito. Um projeto nacionalista e um projeto de uma modernização conservadora ligada ao capital estrangeiro. É a fase muito forte do populismo. O populismo trabalhista de um lado versus o conservadorismo populista de direita. Então, choques políticos, né, divergências políticas, forças políticas e sociais, né, se chocavam nesse momento, disputavam espaço, disputavam o poder. Isso está muito presente no segundo governo Vargas, de 51 até 54. Vargas foi eleito democraticamente em 51, com grande apoio das forças de esquerda, das forças populares, dos movimentos e da população, principalmente dos trabalhadores, ok? E faz um governo extremamente nacionalista que gera problemas, inclusive, frente à questão da Guerra Fria, porque os Estados Unidos via num projeto nacionalista um projeto embutido de socialismo, de comunismo. E, com certeza, os comunistas e socialistas aqui estavam ao lado de Vargas, contra as forças conservadoras. E foram essas as pressões internas das elites conservadoras brasileiras e pressões externas da época da Guerra Fria, principalmente dos Estados Unidos e do capital estrangeiro presente no Brasil, né, que no momento de Vargas foi limitado, foi afastado. Essas pressões internas e externas levaram o governo Vargas e Getúlio Vargas ao suicídio em 1954. Ele não aguentou essas pressões, né, e viu que poderia perder as eleições para frente, não dar continuidade a um projeto trabalhista, tá bom? Então acontece o seu suicídio em 1954, o que levou a uma comoção nacional, né? A população toda ficou paralisada, acompanhou de perto o enterro de Vargas, porque era uma pessoa muito benquista, tá? Era um fulano que tinha uma proposta nacionalista para o país, um presidente, né? E muito popular, não é? Então, a Carta de Vargas é um documento que a gente gostaria aqui de ler um trecho dessa carta para mostrar para vocês, né, o que Vargas deixa ao final, mostrando essas pressões internas e externas que ele estava vivendo. Veja aqui um trecho da carta de Getúlio Vargas, a Carta Testamento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar minha voz e impedir minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo
e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Revolução de 30. Né? Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Olha o que diz. Tive de renunciar. 45. Voltei ao governo nos braços do povo. 51. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Vejam as pressões, internas e externas. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Tá? E aí, mais à frente, ele diz assim, era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então vejam só, hein? Um discurso, uma carta-testamento realmente dramática, mas que expõe, tá, as forças de tudo quanto é lado que estavam pressionando, né, o governo Vargas e o projeto nacionalista brasileiro. É claro que Vargas sai dessa situação como um grande herói. Inclusive, depois, né, quem foi eleito foi JK, num período conturbado, que dá uma certa continuidade ao trabalhismo, mas numa fusão com a abertura ao capital estrangeiro também. O período que vai de 54 a 55, da morte do Vargas até a posse do Juscelino, foi um período turbulento. Foi um período de intervenção militar na política. Já começa aí, quer dizer, de muito tempo os militares vêm intervindo na política brasileira. Mas o período de 54 a 55, uma junta militar, né, não concorda, na verdade, com as eleições e com a posse do JK. Foi um problema a ser resolvido. Isso quer dizer que o golpe de 64, o golpe militar de 64, poderia ter acontecido em 54. Tá? Se não fosse negociações, articulações, tá, entre trabalhistas, Juscelino Kubitschek, UDN, para que isso não acontecesse naquele momento. Tá bom? Ao mesmo tempo, havia um grande crescimento a partir de 51, 54, crescimento das organizações sociais, sejam elas na cidade, os sindicatos, sejam elas no campo também, os camponeses, a população se organizando. Então houve aí também um aumento da participação política popular. Foi crescente a partir da década de 50. Tá? Os partidos de esquerda, os partidos nacionalistas, os partidos trabalhistas vinham crescendo eleitoralmente. A população vinha apoiando esse projeto nacional popular. Tá bom? Crescendo tanto que depois a gente vai ver aí que isso vai ser barrado com o golpe militar de 64, que acaba com essa participação, com esse crescimento político das esquerdas. Ok? Mas vejamos isso daqui a pouco. Bom, vamos ao nosso intervalo. Bem, voltemos à nossa aula, trabalhamos aí então a política, a organização política entre o período de 46 a 64. Vamos ver agora a política econômica desse mesmo período da experiência democrática entre 46 e 1964. Ora, a política econômica que vigorou nesse período oscilava entre uma política econômica nacionalista
e uma política econômica desenvolvimentista. Uma política econômica de base nacional, né, com incentivo ao capital nacional, à indústria nacional e aos trabalhadores, à produção nacional. Essa era a política econômica típica, tá, do governo Getúlio Vargas e do governo João Goulart. Tá? Por outro lado, existia também a política econômica desenvolvimentista, que era de abertura ao capital estrangeiro, desenvolver o país industrialmente, né, facilitando a entrada de capital estrangeiro para desenvolver e industrializar ainda mais. Isso foi típico do governo Dutra, de 46, né, até 50, e do governo JK, tá? JK principalmente, tá? Que se orienta por essa política de abertura ao capital estrangeiro para gerar desenvolvimento e industrialização no país. Bem, mas o governo Dutra e JK, que era desenvolvimentista, tinham também um Estado liberal, né? Um Estado liberal democrático. O Estado não intervinha demais na economia, né? Deixava livre essa economia e livre ao capital de fora, ok? Já os governos Vargas e João Goulart, que tinham uma política nacionalista, né, defendiam e instalaram um Estado intervencionista, né? Era o Estado que intervinha na economia e dirigia a economia de cima para baixo, protegendo a indústria nacional, protegendo a produção nacional, tá? Incentivando-a, com certeza. É nesse momento, como a gente já viu, que houve aí no governo Vargas a criação da Petrobras e também nesse período a proposta de criação da Eletrobras pelo Vargas, que não aconteceu. Na era desenvolvimentista, já do período JK, do projeto de abertura ao capital estrangeiro, temos aí a construção de Brasília, as indústrias automobilísticas, tá? Que na década de 50, esses anos foram conhecidos como os anos dourados de grande industrialização, de aumento no emprego devido à industrialização, mas essa industrialização precedeu o aumento da dependência econômica, não é? Por quê? Porque, né, incentivava-se o desenvolvimento industrial, mas com a entrada de capital estrangeiro, isso com certeza foi aumentando a nossa dívida externa, que hoje está em bilhões de dólares, mas elas começam de muito tempo, né? A abertura, o incentivo, a industrialização. Então, tinha emprego, tá? Tinha emprego, tinha industrialização, mas as consequências vão vir depois, principalmente depois do período JK, principalmente depois de 1960. A construção de Brasília foi um gasto fenomenal, um gasto também com empréstimos estrangeiros. Toda, né, década de 50 e só foi inaugurada em 1960. Uma cidade projetada, uma capital longe do centro urbano brasileiro, de São Paulo e Rio de Janeiro, como quase nenhum país tem, não é verdade? Fica longe, inclusive, das pressões políticas e populares, não é isso? Então, em 60, a inauguração de Brasília. Ok? Então, um período onde a política econômica oscilou entre esses dois momentos, tá? E que vai levar ao sufoco, na verdade, ao fechamento dessa política, né? Quando a gente vai estudar o golpe de 64, que é o fim, né, de uma política nacionalista e se instala novamente uma política econômica de abertura ao capital estrangeiro durante o período da ditadura militar. Mas vamos aprofundar isso na próxima aula. Tudo bem? Vejamos agora, então, um pouco dos aspectos culturais, tá? Os aspectos culturais do período que vai de 46 até 64, das décadas de 40, 50 e parte da década de 60. Nesse sentido, foi um período de grande liberdade de expressão artística, literária, em todos os níveis. Se a democracia vigorava do ponto de vista político, do ponto de vista artístico e literário, mais ainda.
né? Veja, nas artes plásticas temos aí a figura, na década de 50 e 60, de Hélio Oiticica, né? Lygia Clark, que eram do movimento concretista nas artes, né? Revolucionaram as artes plásticas. Podemos ver aí algumas obras da Lygia Clark, do Hélio Oiticica, que para o período revolucionário, não só no Brasil, mas também no mundo. Na literatura, tínhamos vários grandes escritores da época, como Jorge Amado, com certeza, que era do Partido Comunista do Brasil. Mais tarde ele vai se afastando, tá? E se tornando um grande escritor brasileiro regionalista. Temos também Guimarães Rosa, um grande escritor brasileiro do período da década de 50 e 60, que escreveu Grande Sertão Veredas e outros vários contos, que trabalhava com neologismo, criando novas palavras, trabalhando e brincando com o português e o caboclo e a língua popular brasileira. Vale a pena conhecê-lo. Por outro lado, também o escritor gaúcho, tá? Érico Veríssimo, nesse momento também faz muito sucesso. E na poesia, os irmãos Campos, Haroldo e Augusto de Campos, né, lançam aí também o movimento da poesia concreta, uma coisa revolucionária para a época. Poesia concreta, tá? Uma poesia racional, tá? Podemos ver aí algumas poesias do Haroldo de Campos desse período. Também temos na poesia Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, nesse período, um grande poeta que já começa a também caminhar para o lado da música, da bossa nova, tá bom? No teatro, nasce na década de 50 e 60, o Teatro Arena, o Teatro Oficina, grupos com propostas engajadas, políticas, em discutir a alma nacional, a questão nacional, ligado às questões universais. Vale a pena também conhecer as obras, o que fizeram o Teatro Arena, o Teatro Oficina, com José Celso, Jean Francesco Guarnieri, tá? Que vão denunciar a questão do trabalhador, que vão incentivar e radicalizar a questão de uma mudança, de uma revolução cultural no Brasil. E a gente não pode esquecer, na música, tá? A bossa nova, que foi o grande produto de exportação brasileira, com Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, tá? Que nos anos 50 e 60 fizeram um grande sucesso no mundo todo, mas grande mesmo, produto de exportação brasileira, tá? Era a música brasileira, a bossa nova, uma mistura de jazz com música popular, e vale a pena vocês conhecerem. Bom, e nesse período uma grande atividade política foi do CPC da UNE, o Centro Popular de Cultura da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Estava a todo vapor, tinha sede, na época de João Goulart, tinha à disposição até um avião para viajar pelo país e divulgar as ideias do Centro Popular de Cultura, que atuava na área da música, do teatro, da poesia, da literatura, de uma cultura engajada, com forte orientação política, libertária, socialista, tá bem? Então vale a pena a gente conhecer esse período na relação entre arte e política que o CPC da UNE fez. O Duvaldo Viana Filho participou, vários artistas participaram desse período do CPC da UNE, vários cineastas que hoje estão aí começaram no CPC da UNE. E não podemos esquecer de Glauber Rocha, do Cinema Novo, que a década de 60 estourou no Brasil e no mundo. Uma outra forma de filmar, uma outra forma de fazer cinema no Brasil e no mundo. E gostaríamos aqui de mostrar para vocês um grande filme de Glauber Rocha, que foi Deus e o Diabo na Terra do Sol, que no Festival de Cannes, na França, em maio de 1964, recebeu o prêmio da crítica internacional, de um dos melhores filmes aí passados. Vejamos então um trecho. Eu, José, com a espada de Abraão serei coberto. Eu, José, com leite da Virgem Maria serei borrifado. Eu, José,
com o sangue de Cristo serei batizado. Eu, José, na arca de Noé, serei guardado. Eu, José, com a chave de São Pedro, serei fechado. Entrega por Cristo. Eu não me entrego, não me entrego ao tenente, não me entrego à capitão. Eu me entrego só na morte, parabéns na mão. Se entrega por Cristo. Eu não me entrego, eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Se entrega por Cristo. Eu não me entrego, não me entrego ao capitão, me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega por Cristo. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega. Mais fortes são os poderes do povo! Só raiar, mataram um turismo, balearam um dadá. Barreia, barreia, povo, barreia até só raiar. Mataram um turismo, balearam um dadá. O sertão vai virar e o mar vira sertão. O sertão vai virar e o mar vira sertão. Da costa da minha... Então vejam aí, pessoal, que beleza, né, de cinema. Era um cinema novo, mas era um cinema polêmico, né, admirado internacionalmente, mas nacionalmente aqui rejeitado muitas vezes, principalmente pelas políticas oficiais, tá bom? Então ele demorou para ser digerido, mas Glauber marcou época até hoje. Tudo bem? Bem, mas voltemos aqui ao nosso para refletir inicial. Por que em 100 anos de República, 1889 a 1989, a fase entre 46 e 64 foi a de maior democracia política e social? Ora, vimos muito bem por que, não é verdade? É um período de restabelecimento, né? Ou estabelecimento de uma experiência democrática, liberdade política, liberdade econômica, liberdade de expressão. O mundo estava vivendo um período pós-guerra, um período de grande liberdade política, econômica e social, principalmente política e social. Mas isso tudo se acabou com o golpe de 64, que acabou com a liberdade política, a liberdade de expressão e a democracia em tão pouco tempo experimentada no país. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Tudo bem? Vejamos agora, então, as nossas dicas de estudo. Bom, a nossa primeira dica seria aqui o livro O Colapso do Populismo no Brasil, do professor Otávio Ianni, muito bom, da editora Civilização Brasileira, um livro antigo, mas um livro muito interessante sobre esse período. Nossa próxima dica seria A Era Vargas, um livro paradidático da historiadora Maria Celina D'Araújo, da editora Moderna. Era isso que tínhamos para hoje, então até a nossa próxima aula. A experiência democrática de 1946 a 1964 foi o tema desta aula. Vimos como era a organização política desse período. A organização política entre 46 e 64 foi um período extremamente democrático desse ponto de vista, pois houve o pluripartidarismo, vários partidos se organizaram e o choque de duas grandes correntes políticas, o trabalhismo populista ligado às forças de esquerda
né? E o populismo de direita, ligado então às forças mais conservadoras. Esse foi o grande embate, foi o grande choque político e ideológico desse período. O professor Sérgio nos explicou como era a política econômica no Brasil. Essa política econômica entre 46 e 64 oscilou entre uma política econômica nacionalista e uma política econômica desenvolvimentista. A política econômica de base nacional em defesa da produção nacional, do capital e dos trabalhadores, e uma outra política econômica, né, liberal desenvolvimentista aberta ao capital estrangeiro. Tá? Essas então foram as grandes políticas desse momento. Até a aula que vem.